Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Perispírito, Além das Fronteiras do Corpo. Vamos dedicar alguns momentos para falar sobre o perispírito, um pouquinho mais de entendimento. Esse termo foi apresentado por Allan Kardec para designar o corpo que envolve o espírito, ou seja, que está na periferia, o envoltório do espírito. E seria um corpo que se mantém após o desencarne, após a morte do corpo físico, o fenômeno biológico da morte física. Então, esse corpo ele seguiria com a consciência, seria o veículo consciencial dentro do processo evolutivo do espírito ou alma, e tem um papel significativo nesse processo das diferentes existências da alma. Seria esse elo de ligação entre as diferentes existências. Então, embora tenha sido apresentado e estudado com bastante profundidade pela área espírita, esse termo não é exclusivo, Paulo já se referia a ele ao mencionar em cartas aos Coríntios da existência de um corpo natural e de um corpo espiritual, trazendo já essa ideia de dualidade, de situações diferentes durante estamos vivos e depois que já não estando vivos, mas continuamos com vida após a morte. E muito antes de Paulo, essa ideia já estava também no termo Ka, apresentado pelos egípcios. Os egípcios entendiam que, além da parte material do corpo, o ser humano tinha também uma parte espiritual. E essa parte espiritual era denominada de Ka, que poderia ser, de uma forma, para fazer uma correlação, como se fosse um duplo do corpo. E para eles era justamente a área que dá vida ao corpo, ou seja, essa área espiritual atuando com o corpo físico e dando vida a ele. Tem o título Perispírito, Além da Fronteira do Corpo. É um estudo mais aprofundado do perispírito, e a resposta é que não. Na verdade, o perispírito já foi bastante estudado, a literatura espírita é vasta nesse aspecto, e eu vejo que não teria muito para contribuir em todas as informações que já chegaram, seja pela psicografia ou por estudos também que foram feitos. Então, a ideia de utilizar o perispírito, ela traz como objetivo fazer uma correlação com vários estudos de diferentes pesquisadores, diferentes cientistas que estão estudando, e aí por isso o termo além da fronteira do corpo, porque muitos desses estudos eles já indicam a existência de algo além do corpo, ou seja, nós temos ainda grande parte da nossa ciência sendo centrada na física newtoniana, que está perfeita, mas, vamos assim, não incorpora ainda muito dos avanços que vieram com a física moderna. E já ressaltando que a física moderna, basicamente, que foi, vamos assim, que avançou no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Então, muitos avanços nessa área, mas nem todos esses conhecimentos já estão devidamente integrados em todas as áreas da ciência. E aqui tem pesquisadores que estão trabalhando nisso, e a gente vê que gradativamente os meios de detecção e as pesquisas que são feitas avançam para que a percepção que nós temos, que já conhecemos esse corpo físico com uma profundidade muito grande, que a gente vai estar passando barreiras, Então, o perispírito ainda é uma área a ser desbravada pela ciência. Mas o e-book, Perispírito Além da Fronteira do Corpo, ele visa justamente trazer estudos de outros pesquisadores que avançam na mesma direção. Por que, qual a ideia de usar o termo perispírito? Por que trazer o estudo desses pesquisadores?
Porque nós temos muitas perguntas que não são respondidas, né? De onde somos, para onde vamos, o que é a nossa existência, o porquê das doenças, o porquê das desigualdades, porque estamos dentro de um contexto que a gente encontra as explicações centradas numa ideia de nascimento, vida e morte. Então não temos uma percepção nem do que acontece nem antes e nem depois dessa existência. E a ideia de trazer esses estudos é justamente para fazermos reflexões e vamos dizer assim, até de uma certa forma, trazermos, avaliarmos como filosofia de vida, como essas ideias, o que impacto teria para a nossa condição, uma certeza, né? Uma avaliação do segmento da vida quando, vamos dizer assim, esse corpo perderia a sua função biológica. Para citar, né, foram perguntados aqui também se poderia passar algumas informações. Eu trouxe aqui algumas citações. Então, um exemplo aqui do Dr. Jeffrey Long, ele é um médico oncologista, e ele nos diz o seguinte: minha área profissional está baseada em pesquisas sobre experiências de quase-morte. Em minha opinião, as experiências de quase-morte proporcionam uma das maiores evidências científicas da vida após a morte. Então, existe uma quantidade muito grande de estudos, pesquisas, experiências de quase-morte, narrados, gravados, e essa literatura está aí disponível para quem se interessar e quem quiser buscar e conhecer mais. Um outro tópico, esse um pouco mais antigo, já da década de 70, mas eu estudo uma psicóloga aqui dos Estados Unidos chamada Ellen Van Bach, né, uma psicóloga clínica. Ela trabalhou com estudos fazendo regressão em 750 pacientes e ela chegou à seguinte conclusão: 90% dos pacientes vislumbraram, sem dúvida nenhuma, imagens de vidas passadas. E ela dizia: estou convencida de que é chegada a hora de estudar com rigor a realidade da reencarnação. Então, estamos vendo pessoas que muitas vezes, possivelmente, não professam uma fé religiosa, como um budismo ou espiritismo, que já aceitam, né, já têm incorporada a ideia da reencarnação. E aqui eu trago também digamos, um texto do Walter Oliveira Alves. Ele é um pedagogo e que se especializou também na área espírita e principalmente na parte de educação infantil. E ele diz o seguinte: nascer e morrer são diferentes etapas biológicas vivenciadas pelo corpo físico durante a encarnação do espírito. A criança de hoje é o espírito eterno, que venceu inúmeras etapas evolutivas através dos milênios, né? Então a gente vê que diferentes áreas do conhecimento vão construindo, são pequenos blocos, né, que vão construindo, são pequenas construções que vão fazendo o conhecimento humano ser ampliado mais e mais. E por isso que o livro fala de pontes, né? São pontes entre o conhecimento atual, o conhecimento futuro, entre a realidade material e a realidade espiritual. E nós estamos num processo de aprendizado. E com certeza não conhecemos ainda toda a ciência, toda a verdade. E para fechar então, né, eu deixo aqui, queria compartilhar uma ideia que foi utilizada também pelo Hernani Guimarães, né, um engenheiro que estudou bastante a questão da reencarnação. E o Hernani nos diz o seguinte: ele cita uma fábula hindu, né, antiga, que diz o seguinte: o que é um elefante? E ele fez essa pergunta para 4 cegos. Então o primeiro cego respondeu, né, o primeiro cego que estava em frente à tromba disse: são 2 pequenas saliências móveis
e uma cabeça enorme, possuindo 2 vastas presas, parecendo espadas. Então essa é a percepção do primeiro cego. O segundo diz o seguinte: colocando entre as pernas do elefante, o define. Então ele se posicionou num outro local e começou a tocar o elefante, entre as pernas. Um elefante são 4 grossas colunas feitas de uma substância macia, rugosa e algo áspera. O terceiro cego, apalpando a cauda do elefante, afirmou que este animal é um chicote curto e grosso, tendo na extremidade uns poucos pelos duros. Estava tocando a cauda. E finalmente o quarto cego, seguro de sua sabedoria, concluiu que um elefante era um grande tonel revestido de algo áspero e rugoso. Então a pergunta: qual dos cegos estaria certo? Boa noite a todos.